Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando aqui, mais um vídeo no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e que tem uma equipe de transmissões daqui do Rio de Janeiro. A gente faz algumas transmissões de jogos das equipes cariocas. Bem, é, nesta quarta-feira eu fiz a transmissão lá para a MS Web Rádio da goleada do Flamengo 5-0 em cima da Portuguesa, jogo que aconteceu lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Então vou falar um pouco do que aconteceu no jogo, tá? E já convido você, claro, a deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação e, claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá bom? O importante é divulgar os vídeos e os conteúdos que faço por aqui, tá bom? Então, vamos lá para falar desse vídeo. Estou gravando esse vídeo já na madrugada de quarta para quinta-feira, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui depois do clássico entre Vasco e Fluminense, né? Que foram dois jogos na sequência, teve Portuguesa e Flamengo, e logo depois Vasco e Fluminense. Então, esse vídeo está indo para o ar na manhã desta quinta-feira, tá? Então, vamos falar um pouco do que aconteceu no jogo, enfim. Uma goleada de mão cheia, né? Como eu coloquei aí na thumb do vídeo, na capa do vídeo. 5-0 e com uma equipe reserva, né? O técnico Felipe Luiz, ele não relacionou os titulares no jogo contra o Botafogo no último domingo, pela Supercopa do Brasil, que o Flamengo foi campeão. E então o técnico Felipe Luiz fazendo muitas modificações na equipe titular, mas duas novidades, né? Uma que assim, não é tão novidade assim, né, que a gente imagina que ele será titular, claro, mas o Arrascaeta sendo titular pela primeira vez na temporada, e primeiro jogo dele como titular com a mítica, lendária camisa 10 do Flamengo, uma das camisas mais históricas e pesadas que tem no futebol mundial. E foi capitão, né? Até porque o Gerson, titular, né, não foi relacionado, então coube ao Arrascaeta ser o capitão da equipe rubro-negra. E a outra estreia, a do Danilo, que será zagueiro, né? Só que o detalhe, né? O Danilo, ele não começava como titular, aí pegando a época que ele jogava na Juventus, tá? Da Itália. Ele não era titular desde o dia 14 de dezembro, no empate em 2-2 com o Venezia pelo campeonato italiano. Depois ele ficou no banco de reservas no dia 17 contra o Cagliari pela Copa Itália, e ficou no banco de reservas no dia 29 de dezembro no duelo contra a Fiorentina pelo campeonato italiano. Então, depois ele acabou terminando o contrato com a Juventus, né? Ele teve o contrato rescindido, e aí depois fechou com o Flamengo. Ele entrou em campo, né, já pelo Flamengo, entrou em campo por 4, 5 minutos na Supercopa do Brasil contra o Botafogo, e nesta quarta-feira, pela primeira vez titular, formou dupla de zaga ao lado do Cleiton, e atuou pela direita, né? Porque em alguns jogos da Juventus ele jogou na zaga pela esquerda, e nesse último jogo que eu falei que ele foi titular pela Juventus, contra o Venezia, ele foi lateral esquerdo. Então, assim, além de, assim, por muito tempo na carreira, ele jogou como lateral direito, mas nos últimos anos jogou como zagueiro, em muitos momentos na Juventus, zagueiro pela esquerda. Enfim, eu estou muito curioso até para ver como é que vai ser o Danilo mais para frente, né? Porque ele melhorando, assim, principalmente a forma física e tal, adquirindo, né, um bom ritmo de jogo, ele, para mim, ele tem condições de ser titular no Flamengo, na zaga, e
Talvez, assim, eu não duvido dele jogar na zaga pela esquerda, tá? Formar uma dupla de zaga ao lado do Léo Ortiz. Eu não duvido que isso aconteça. Mas aí, né, não, lá ele, né, não vou entrar na cabeça do Felipe Luiz, né? Não sei o que ele está pensando quanto a isso, mas Danilo estreou nesta quarta-feira, ainda tem que pegar ritmo de jogo, né? Enfim, mas isso vai adquirindo é, com os jogos que ele for entrar, enfim, tudo mais. E antes, no jogo desta quarta-feira até, né? Antes da equipe rubro-negra marcar o primeiro gol, cara, a Portuguesa deu trabalho para o Flamengo, viu? A Portuguesa deu trabalho, olha, foram... A Portuguesa teve um bom número de chances criadas na primeira etapa. Inclusive, o Matheus Cunha, que foi titular no gol do Flamengo, ele teve que fazer umas 2 defesas difíceis, né? Defesas importantes que evitaram que a Portuguesa marcasse gol. A Portuguesa também ameaçou em outras jogadas de bola aérea e até em algumas ocasiões, até que o Matheus Cunha, ele saía do gol, ele tentava, sei lá, espalmar a bola ou socar a bola. Acabou que em alguns desses lances ele não encontrou a bola, né, achou nada e aí quase que comprometeu o Flamengo nesses lances. Mas é claro, a gente precisa destacar as defesas difíceis, né, que o Matheus Cunha fez, evitando assim que a Portuguesa marcasse o gol. Mas o Flamengo também criou oportunidades, né, durante a primeira etapa, tentou muitos não, né, mas algumas oportunidades em chutes de fora da área, outras tentativas de cruzamento, enfim. Até que, aos 36 minutos do primeiro tempo, o Flamengo marcou o gol. E, enfim, saiu o primeiro gol do atacante Juninho, que foi titular na equipe do Flamengo hoje. O gol que, assim, teve uma bola que chegou até o Arrascaeta, ele pegou a bola no alto com o pé direito, a bola foi no meio do gol. E o goleiro Douglas Borges, da Portuguesa, fez uma bela defesa até. A bola bateu no travessão depois. Aí a bola subiu e desceu. E quando desceu, a bola foi na direção do Juninho, que de cabeça abriu o placar para a equipe do Flamengo. E aí depois, né, depois do gol, né, os jogadores do Flamengo fizeram uma homenagem ao Varela, lateral direito. O Varela que não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira, inclusive, porque a mãe dele faleceu na terça-feira. Então, ele foi liberado pelo clube para ir ao Uruguai para o velório da mãe dele, né? Então, fica aqui claro, né, o abraço, né, de conforto, de carinho também ao Varela e também a toda a família, né, nesse momento muito difícil, né? E aí os jogadores do Flamengo fizeram homenagem, pegaram uma camisa, né, com o nome do Varela, o uniforme do Varela, né, enfim, e fizeram essa homenagem ao lateral direito uruguaio. E aí, partindo para o segundo tempo, aí depois abriu a porteira, né, para a equipe do Flamengo partir para a goleada, né. O 2-0 que saiu aos 11 minutos, e assim, jogada que teve um belo lançamento do volante Alan pela direita. O Alan fez mais um bom jogo. Não foi melhor do que contra o Sampaio Corrêa. Eu achei que contra o Sampaio Corrêa o Alan jogou muito mais até. E até falei no vídeo no jogo, né, contra o Sampaio Corrêa, que o Alan, para mim, fez a melhor atuação dele desde que chegou no Flamengo, né? Mas é aquilo, guardadas as devidas proporções, era o Sampaio Corrêa. Contra a Portuguesa hoje, ele fez um bom jogo, mas foi abaixo do que contra o Sampaio Corrêa. Mas o lançamento que ele fez para o Ayrton Lucas, que cabeceou, mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Douglas Borges, que espalmou. Só que aí a bola sobrou para o Luiz Araújo, que com o pé direito, que não é o pé bom dele, inclusive, ele é canhoto, mas com o pé direito o Luiz Araújo mandou a bola para o fundo da rede. 2-0. 3 minutos depois, aos 14, o Flamengo marcou o terceiro gol e foi de pênalti. E assim, foi muito pênalti. Em cima do Daniel Salles, né? O marcador da Portuguesa, ele tentou chutar a bola, mas acabou errando a bola, acertou, foi no joelho do Daniel Salles dentro da área. Pênalti marcado, indiscutível. E aí na cobrança, amigas e amigos,
Que cobrança do Arrascaeta, hein? Deboche, como diz o narrador João Guilherme. Ele fez uma cavadinha assim. O Douglas Borges, ele até dá um passo para o lado, mas aí quando ele foi voltar para o meio para tentar fazer a defesa, não conseguiu. A bola foi para o fundo da rede, bateu naquela parte de cima da rede, né? Mas obviamente dentro do gol. E com esse belo gol de cavadinha de pênalti, o Arrascaeta marcou o terceiro gol do Flamengo no jogo e foi o primeiro gol dele com a mítica, histórica, lendária camisa 10 do Flamengo. Então, tá aí o gol. Primeiro gol dele, e a torcida do Flamengo espera que seja o primeiro de muitos gols com a camisa 10 do Flamengo. E aí, o quarto gol do Flamengo também teve uma baita contribuição da Arrascaeta, né? E é o detalhe, né? O Daniel Sales teve uma dividida, né, com o marcador da Portuguesa. A bola, na sequência, foi para a Arrascaeta. Aí ele foi dominar com o pé direito, a bola subiu. E aí você, todo mundo que estava vendo o jogo imaginou que o Arrascaeta iria tentar um voleio, né? Ele ameaçou dar um voleio. Só que aí ele deu um passe de cavadinha encontrando o Matheus Gonçalves, que recebeu dentro da área. E aí tocou a bola por debaixo das pernas do goleiro Douglas Borges, 4-0. E o quinto, que já foi para os minutos finais, com o Alacian. Aí foi no contra-ataque que o atacante Guilherme, que também entrou no decorrer do segundo tempo, ele foi correndo com a bola pelo meio, tocou na direita para o Alacian, que recebeu, e aí chutou rasteiro na saída do goleiro Douglas Borges. 5-0. O Alacian, que é o artilheiro do Flamengo na temporada, com 4 gols, e é um dos vice-artilheiros do Campeonato Carioca, né? Está atrás do Verratti, que tem 5 gols, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, Verratti do Vasco. E está empatado com o Germancano, do Fluminense, que fez um gol na vitória do Fluminense nesta quarta-feira por 2-1 em cima do Vasco. Então, o Verratti é o artilheiro com 5 gols. E aí tem o Germancano e o Alacian, os dois empatados com 4 gols, hein? Baita começo de temporada para o Alacian, que está conseguindo aproveitar muito bem as oportunidades na equipe principal, né? Então 5-0. E aí, né, durante o jogo, inclusive, o Felipe Luiz ele foi fazendo modificações, né? Colocou o Guilherme, colocou o Alacian, o Shola, o nigeriano Shola, entrou também o volante Pablo Lúcio, que é uma baita promessa também na base do Flamengo, enfim. Aí o Felipe Luiz aproveitou o segundo tempo para dar também essa minutagem para os garotos do Ninho, né? Os garotos da base do Flamengo. E no lado da Portuguesa, né, cara, que estreia para o Douglas Borges, hein? Ele que fez parte do elenco do Botafogo em 2021, né, que foi campeão da Série B. Ele era reserva no Botafogo, né, e foi contratado poucos dias atrás pela Portuguesa, né? E aí estreou como titular e aí levou 5 gols no Flamengo, hein, cara? Que estreia, né? Pois é, uma estreia aí de forma negativa, enfim. Vitória, uma goleada de mão cheia do Flamengo, 5-0 diante da Portuguesa. Bem, com essa vitória, né, o Flamengo ele vai dormir esta quarta-feira na liderança do Campeonato Carioca, né? Isso, o Flamengo tem 13 pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda e do Vasco. O Vasco já jogou na 8ª rodada, e o Flamengo tem um jogo a menos, inclusive, né? O Volta Redonda ainda vai jogar nesta rodada, vai jogar nesta quinta-feira, 8 horas da noite, contra o Maricá, em Volta Redonda. Então, se o Volta Redonda pontuar, ele ultrapassa o Flamengo, né? E aí a Volta Redonda fica na liderança, mas o Flamengo vai se consolidando no G4 do Campeonato Carioca, nos 4 primeiros colocados que vão para a semifinal do Campeonato Carioca. Bem, o Flamengo neste momento em primeiro lugar com 13 pontos, né? Volta Redonda em segundo com 13, o Vasco também com 13, né? O Flamengo está na frente do Volta Redonda, os dois têm o mesmo número de vitórias.
Só que o Flamengo, neste momento, tem um saldo de gols muito melhor que o do Volta Redonda. Enfim, o Flamengo tem saldo positivo de 12 gols, né? Sofreu 5 gols e fez 17. Enquanto que o Volta Redonda tem um saldo de gols zerado. Ele marcou 8 gols e sofreu 8 gols. Já a Portuguesa, amigas e amigos, mais uma derrota da Lusa da Ilha do Governador. Enfim, até hoje o técnico Douglas Ferreira, ele tentou fazer, quer dizer, ele fez modificações, mas realmente, né, um desafio muito grande de enfrentar o Flamengo mesmo, o Flamengo com uma equipe reserva, né? Então, a Portuguesa tendo aí mais uma derrota no Campeonato Carioca, teve, no caso, a 6ª derrota, inclusive, em 8 jogos na competição, né? E acabou tendo aí mais um revés, até para conferir aqui direitinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 derrotas seguidas da Portuguesa. Nesse início de temporada, né? A Portuguesa, que é a penúltima colocada com 6 pontos, mas aquilo, eu acho que não vai cair, cara. Acho que não vai cair, cara, porque o Bangu, amigas e amigos, o Bangu tá fazendo o campeonato carioca muito ruim. Muito ruim. O Bangu em 8 jogos, gente, apenas 3 pontos. 3 empates e 5 derrotas. Marcou apenas um gol. Um gol. E sofreu 13. Uma campanha muito ruim. Assim, lembrando, né, que apenas o último colocado é rebaixado para a Série A2. E aí, coisas do futebol carioca, né? Quem é rebaixado para A2, já daqui a alguns meses, vai jogar a Série A2. Então, Bangu, confirmando esse rebaixamento, ele vai jogar a Série A2 daqui a alguns meses e, se for campeão da Série A2, vai jogar a Série A1 do Carioca no ano que vem. Isso é campeonato carioca, isso é futebol carioca, amigas e amigos, senhoras e senhores. Acho que a Portuguesa não vai correr o risco agora. Até já visando classificação para Taça Rio, tá complicado o negócio, viu? 5ª derrota seguida da Portuguesa. Que, aliás, né, a Portuguesa que terá como próximo adversário o Boa Vista. No sábado, 8 horas da noite, no horário de Brasília, lá no estádio Elci Rezende, em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A Portuguesa, que é a 10ª colocada, tá à frente, logo na frente da Portuguesa. Então, assim, um confronto diretíssimo por uma vaga para as semifinais da Taça Rio, né, que é do 5º ao 8º colocado ao final da primeira fase. E o Flamengo, que vai jogar o clássico contra o Fluminense neste sábado, 4h30 da tarde, no horário de Brasília, no Maracanã, pela 9ª rodada. Aliás, o Flamengo que vai ter uma sequência de 3 clássicos, hein? Vai enfrentar o Fluminense no sábado, depois na quarta-feira que vem vai enfrentar o Botafogo e no dia 15 vai enfrentar o Vasco. E todos esses jogos no Maracanã, tá? E na última rodada o Flamengo vai enfrentar o Macaé. O Maricá. O Maricá, no Maracanã. Então são 4 jogos seguidos no Maracanã, sendo 3 clássicos consecutivos. E a última rodada da primeira fase contra o Maricá. A Portuguesa, até para falar também, né, vai enfrentar o Boa Vista. Depois vai enfrentar o Maricá, no dia 16 de fevereiro, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha, na casa da Portuguesa. E na última rodada vai enfrentar o Sampaio Corrêa, lá no Lourivaldão, em Saquarema, no dia 23 de fevereiro, pela última rodada. Então, essa é a sequência da Portuguesa. E aí, um último detalhe também, né? O Flamengo agora, ele tem o melhor ataque disparado da competição, com 17 gols marcados em 7 jogos,
enquanto que a Portuguesa tem já a pior defesa, com 18 gols sofridos em 8 jogos, né? Defesa pior que a do Bangu, que é o último colocado. Antes desse jogo, né, estava empatado com o Bangu como as piores defesas do Carioca. E agora, com essa goleada, né, 5-0 diante do Flamengo, agora a Portuguesa, a pior defesa assim disparada, né? A segunda pior defesa é a do Bangu, com 13 gols sofridos. E o Bangu que só marcou um gol, cara. Que loucura isso aqui. O Bangu só fez um gol. Sem acreditar nesses números, gente. Pois é. Complicada a situação para o Alvirrubro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que está aí caminhando a passos largos rumo à Série A2 do Campeonato Carioca, né? Complicada a situação, viu? Bem, então, termino por aqui mais um vídeo, pouco mais de 21 minutos. Então, falando um pouquinho dessa goleada do Flamengo 5-0 diante da Portuguesa. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, tá bom? Que fortalece demais o meu trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Convido você a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo, tá? E em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.